Lançamento oblíquo. A reunião de um movimento uniforme com um movimento uniformemente variado. Uma composição de movimentos. Uma superposição. Movimentos simultâneos e independentes. Tem a ver aí a velocidade ou as velocidades, porque você interpreta as componentes no eixo X e no eixo Y, e a ação da aceleração da gravidade. Levando em consideração que a gente quase sempre despreza a resistência do ar, em questões de vestibular, a única aceleração que existe é a da gravidade. Agora, existem erros muito comuns que repetidamente os alunos cometem e é um assunto que cai prova após prova. Não foi diferente no vestibular de medicina da Unicristos de 2015.1. Tinha uma questão lá falando sobre isso. Vamos ver. A questão de número 46 na prova tinha esse texto. Cada figura abaixo mostra 3 pontos ao longo do trajeto de um projétil. O ponto de lançamento está à esquerda de cada desenho. A pergunta é: qual figura representa corretamente a aceleração do projétil nesses 3 pontos? Antes de mais nada, é preciso que você tenha certeza do que é que ele está perguntando. Ele está perguntando a aceleração do projétil. A partir do momento em que a gente percebe que são lançamentos de projéteis e as trajetórias parecem com parábolas, a primeira coisa que você tem que considerar, e aí vejamos, é que não tem resistência do ar sendo considerada. Se houvesse resistência do ar, ela sempre deforma a trajetória. Por isso exatamente que em questões de ensino médio, em questões de vestibular, costuma-se desprezar a resistência do ar, para que você tenha as trajetórias simétricas assim, como parábolas. De modo que o vértice da parábola representa exatamente o ponto mais alto da trajetória. E é a primeira coisa que eu queria comentar. É o primeiro erro que as pessoas cometem quando se analisa lançamento oblíquo. É dizer que na altura máxima a aceleração é zero. Perceba, o nome é altura máxima. Significa dizer que o projétil estava subindo e parou de subir. Então, velocidade vertical ele não tem, é fato. Mas é um lançamento oblíquo, não é um lançamento vertical. Então, ele vai para frente ao mesmo tempo que sobe e desce. E essa velocidade horizontal ele tem o tempo inteiro. E ela é inalterada em termos de valor. Exatamente por quê? Por conta da ação contínua da gravidade, que é na vertical. Então, vamos riscar na tela para isso poder ficar claro e a gente mostrar os perigos de cada uma das alternativas que aparecem ali. Olhe na tela. De cara eu vou te mostrar a resposta, tá? Se foi pedida a aceleração do projétil em cada um dos 3 pontos mostrados, se a trajetória é parabólica, portanto não há resistência do ar, portanto a única aceleração é a da gravidade, todos nós sabemos que a aceleração da gravidade sempre aponta vertical para baixo. E que próximo à superfície da Terra, o seu valor é considerado constante. Então, de cara, já vou te dizer a resposta, ok? A resposta é essa trajetória mostrada no número 4. Agora, coisinhas para você tomar cuidado. Dá uma olhada nesse primeiro desenho que vai aparecer para ti na hora da prova. Mostra a aceleração para baixo em 2 pontos. E aquela coisa que eu te falei do erro que eu vejo muita gente cometendo por aí. Dizer que na altura máxima a aceleração é zero. Não. Na altura máxima, a aceleração é a própria gravidade. O tempo inteiro. Isso aqui é o que faz com que esse desenho esteja errado. Uma outra coisa também que é muito comum as pessoas errarem é olhar para a subida e dizer: na subida tem que apontar para cima, na descida tem que apontar para baixo. Espera aí, a gente está falando da aceleração da gravidade, ela é criada pela Terra, a Terra está aqui embaixo e é atrativa o tempo inteiro. Será que você está confundindo com a velocidade? Existe uma velocidade de subida, é fato. E nem é a velocidade, é só a componente y dela. Que de fato na descida ela vai apontar para baixo. Por isso que se chama descida. E que de fato na altura máxima a velocidade y se torna zero. Por isso que a altura é máxima. Mas não a aceleração. Então mais uma vez aqui o mesmo erro.
Também é um erro muito comum, já vi muito aluno fazer isso, dizer o seguinte: olha, na subida o corpo está perdendo velocidade, o movimento é retardado porque a aceleração é para baixo. Mas na descida a aceleração fica para cima. Não tem inversão de aceleração. A aceleração, como eu disse, é constante o tempo inteiro. E por último, só para não dizer que a gente deixou um de fora, observa o que essa trajetória 5 mostra. Mostra vetores sempre tangentes à trajetória. Mas aí não vai fazer confusão. Quem que é sempre tangente à trajetória? O vetor velocidade. Ele tem que ser tangente à trajetória, porque ele representa exatamente isso, o conjunto de pontos que vão ser ocupados ao longo da trajetória. Essa figura é uma figura legal. Repara que dá para observar com ela as componentes da velocidade. Vy na subida, Vx que leva o objeto para frente. Depois que ele passa da altura máxima, o Vy agora aponta para baixo porque ele está descendo e continua tendo um Vx que leva ele para frente. Repara ainda mais na altura máxima, a velocidade é toda Vx, porque se está na altura máxima, o Vy é igual a zero. Essa figura seria perfeita como resposta se tivesse sido perguntado o vetor velocidade, mas não. Foi pedido o vetor aceleração e, nesse caso, a única aceleração é a aceleração da gravidade. Então, se o desenho é o desenho 4, a resposta correta é a alternativa D de dado. E tu sabe que eu vou virar a tela e já sabe o que eu vou encontrar. Se é uma questão da Unicristos, tem um texto colado no começo da questão, que eu nem precisei dele para resolver a questão, mas que eu vou usá-lo para aprender um pouco mais. O lançamento de disco é um dos esportes olímpicos mais tradicionais, fazendo parte do calendário desde os primeiros jogos no final do século XIX. Esse esporte avalia a força e a potência do atleta, além de sua incrível técnica. Incrivelmente, o recorde masculino dessa modalidade não é batido há 26 anos, quando o alemão Jürgen Schultz cravou 74,08 metros. Na física, o estudo do lançamento de disco pode ser modelado como um lançamento oblíquo, ou seja, uma composição de dois movimentos. Na direção vertical, desenvolve o movimento uniformemente variado, cuja aceleração é a gravitacional. E na direção horizontal, o movimento é retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante. Aí eu queria aproveitar esse texto, que se não foi útil para resolver a questão, mas pode ser útil para a gente aprender um pouco mais, e dar uma olhada nessa figura. Na verdade, uma fotografia. O que se chama de fotografia estroboscópica. Repare que o que você tem é um movimento de um motociclista num esporte radical, então provavelmente saltando uma rampa, descrevendo uma trajetória parabólica, e numa fotografia são reunidas 6 posições que ele ocupou durante a trajetória. Como é que você faz isso? Você tem uma máquina fotográfica e dispara o obturador a intervalo de tempo regulares. Depois você junta as fotos todas numa só. Como o movimento é muito rápido, o cenário praticamente não muda, mas você consegue perceber a trajetória da moto. Então você está vendo o movimento numa figura estática. E eu queria aproveitar essa figura para pontuar algo que foi dito no texto, que o lançamento oblíquo é uma composição de dois movimentos. Olhe na tela. Repare que já está marcado na fotografia, com bolinhas vermelhas, a posição representando o centro de massa do sistema moto-motociclista. O que eu queria era fazer uma projeção das posições no eixo X, no eixo das abscissas. Ou seja, representar as posições horizontais em cada fotografia. Observe que, considerando que seja uma fotografia estroboscópica, que os intervalos de tempo são iguais entre uma foto e outra, guardando aí as devidas proporções de um erro de paralaxe, alguma coisa na fotografia, nós temos esses espaços percorridos na horizontal
praticamente iguais. Espaços iguais percorridos em tempos iguais é exatamente o que denotaria um movimento uniforme no eixo X. Agora, é mais impressionante quando faz a projeção das posições no eixo Y da fotografia. A cada instante, representando as posições, considerando que sejam iguais intervalos de tempo, observe o que nós vamos encontrar. Primeiro, na subida, espaços percorridos cada vez menores. Afinal de contas, a velocidade vai sendo reduzida pela ação da aceleração da gravidade, que puxa o sistema o tempo inteiro para baixo. E outra, repare que as posições na descida praticamente se repetem. Aqui é onde a gente vai ter certeza que a fotografia não é uma fotografia estroboscópica perfeita, mas demonstrando que os espaços percorridos na descida vão se tornando maiores, porque se na subida o movimento é retardado, na descida é um movimento acelerado. Considerando uma gravidade constante próxima à superfície da Terra, no eixo Y nós teríamos um movimento uniformemente variado. No eixo Y. De tal maneira que nós podemos dizer que no lançamento oblíquo, o que é que nós temos? Uma composição de dois movimentos, simultâneos e independentes. É isso. E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, não esquece de dar um like aqui embaixo. Essa tua curtida contribui para a longevidade do canal. Se tiver ficado com alguma dúvida, se quiser dar alguma sugestão, se quiser fazer algum comentário, os comentários aí embaixo. O espaço é aberto. Fala que eu respondo. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook, Twitter. E, o mais importante, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Essa inscrição te garante receber um e-mail toda vez que eu publicar um vídeo novo. Assim você não perde nada. Joinha.